aquecendo os tamborins? Acenda o refletor, apure o tamborim. Cadê o Leandro Rezende? Preciso lhe chamar, eu vim. Vamos começar devagarzinho, vamos começar numa cadência tranquila, mostrando a agenda dos candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto, está no Rio de Janeiro. Ele vai encontrar com o prefeito da cidade, o Vaguinho, aquele famosão agora nessas eleições, porque virou um senhor cabo eleitoral. Eles vão fazer uma caminhada em Belfor Roxo, na cidade, e depois vão participar de um ato mais tarde. O Kleber Rodrigues traz agora os detalhes para vocês. Fala, Kleber, tudo bem? Oi, Dani, tudo ótimo, viu? Como você muito bem destacou agora, uma ótima tarde para todo mundo. Esse encontro do candidato Luiz Inácio Lula da Silva está previsto para logo mais, a partir das 5 horas da tarde. Ele estará lá no município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Está prevista uma caminhada que sai lá da Praça Areia Branca com destino ao Clube Heliópolis. Nessa caminhada, o candidato do PT estará acompanhado do prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho, que também é o presidente estadual do Partido União. Esse apoio era bastante disputado, como você acompanhou aqui no 360, tanto por Jair Bolsonaro quanto por Lula. A influência política de Vaguinho aqui no estado é muito forte, especialmente na Baixada Fluminense. Só para se ter uma ideia, Vaguinho fez a deputada federal mais bem votada do Rio de Janeiro, que foi a Daniela do Vaguinho, nome que ela levou para as urnas em referência ao Vaguinho, e também o deputado estadual mais bem votado, que foi o Márcio Canella, também do União. Além disso, Vaguinho ele tem uma influência na Baixada Fluminense, que segundo o último censo, lá de 2010, tem a maior parte da população formada por evangélicos. Então, tanto Lula quanto Jair Bolsonaro pretendiam ter esse apoio, que foi selado ontem, depois de antecipado aqui em primeira mão pela CNN, foi selado com uma publicação feita na rede social por Vaguinho. Ele e a esposa confirmaram o apoio ao Lula, mas Vaguinho deixou o partido livre para que os integrantes possam votar no candidato adversário. O deputado estadual mais bem votado, por exemplo, que está no Partido União, que foi o Márcio Canella, por exemplo, já declarou seu apoio ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Então, depois desse encontro lá na Baixada Fluminense, previsto para 5 horas da tarde, na sequência, Lula vai dar uma entrevista coletiva aos jornalistas por volta das 6h30 da tarde, e depois, às 7 horas, aí sim, Lula fará um ato chamado de Brasil, esse ato que vai acontecer lá em Belfor Roxo, a partir das 7 horas da noite, um encontro com lideranças políticas lá de Belfor Roxo e da Baixada Fluminense. Eu volto com vocês. Valeu, querido. Obrigada. A gente agora sim, Cadê o meu time de samba aqui? Ele tem que chegar cantando. Pensou que eu não vinha mais, pensou. Cadê? O Edu vai me deixar cantando sozinha, Era a intenção, eu sei. Vai, Leandro, cansou de esperar por mim? Vamos lá, meu filho. Acendo o refletor, apuro o tamborim. Eu não fico sozinha pagando o mico, eu arrasto todo mundo comigo. Leandro, conta pra gente aí no Rio de Janeiro, no seu Rio de Janeiro, palco aí de uma disputa essa semana de atenções. Lula inicia, mas Bolsonaro, que vai amanhã a Aparecida, depois também tem atos no Rio de Janeiro. Qual a expectativa hoje para esse ato de Lula? Boa tarde, Dani. Boa tarde, Yuri. Todo mundo que está aqui com a gente no 360. Desde já pedindo desculpas, por começar esse jornal cantando, Mas é um bonito samba do Chico Buarque, que se chama De Volta ao Samba. Mas quem está de volta ao Rio é o ex-presidente Lula. Está lá em Belfor Roxo, com o Vaguinho. O Kleber explicou tudo para a gente. Tem uma série de nuances, a construção dessa agenda. Primeiro que ela ia ser só um comício. Ela virou uma caminhada, porque hoje, conversando, inclusive, com gente lá de Belfor Roxo, por que ia ser um comício, virou uma caminhada que vai terminar num clube, por conta dessa dificuldade que a gente acompanhou ao longo da semana passada inteira, do Vaguinho se posicionar, do Vaguinho dizer, eu vou com Lula, vou com o Bolsonaro. No fim das contas, ele disse que ia com um, disse que ia com outro, ontem deu a sua declaração de voto, enfim, e está aí o evento construído. O PT tem muita empolgação nessa agenda para poder conseguir diminuir uma distância que é de 1 milhão de votos do presidente, quase 1 milhão de votos do presidente Jair Bolsonaro para o ex-presidente Lula. Para a gente ter uma ideia do que está em jogo agora, Belfor Roxo é a 8ª cidade do Rio de Janeiro que tem mais eleitores. São 338.714 eleitores. Mas qual que é a questão aí? Os eleitores que são influenciados pelo Vaguinho, que se tornou esse articulador desejado por todo mundo, por Lula e por Bolsonaro também, esses eleitores eles vêm da Baixada Fluminense como um todo, Então, essa
capilaridade que o Vaguinho tem, essa presença que ele tem com o eleitorado evangélico, tornam o apoio dele algo muito expressivo para a campanha do PT nesse momento, por isso que hoje é um dia até de celebração. Tem adesivo do Vaguinho com Lula circulando, vídeo do Vaguinho falando pro eleitor evangélico também circulando aqui no Rio de Janeiro. Então, é um ato que está sendo, um dia, né, que está sendo aguardado com grande expectativa pelo PT e há uma expectativa de reversão de um resultado negativo, começo de reversão desse resultado negativo que o Lula teve no Rio de Janeiro. Eu estou pegando aqui exatamente a disputa em Belford Roxo para a gente ter uma noção de como é que foi. Enquanto eu vou procurando, é importante a gente destacar, né, que o Vaguinho, ele é um político que ontem, a gente trouxe aqui o posicionamento dele, ele é apoiador do Cláudio Castro. O União Brasil é um partido fechado com o Cláudio Castro, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. O Cláudio Castro também se envolveu na campanha do Lula. Só que, na hora ali da matemática da política, o Vaguinho reivindicou ali esse apoio do PT, que recebeu lá atrás, quando se tornou prefeito da cidade de Belford Roxo. Resultado, Dani, para fechar, no primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro teve 54% dos votos em Belford Roxo, ex-presidente Lula teve 39%. É uma distância aí de uns 50 mil votos que o PT acha que pode reverter e virar o jogo na Baixada, encostar no presidente aqui no Rio de Janeiro. O presidente também reage a isso, também quer intensificar sua presença no Rio. Daqui a pouco a gente fala sobre o lado do Bolsonaro também. Deixa eu trazer um pouco uma perspectiva do estrangeiro, né? Meu super japa Yuri Pita, paulistano. A raiz né, querido? Sim, claro, né? Por favor. Por favor. Aqui. Meu bem, é o único, tá? Porque eu também sou importada, né? Vim de outro canto. A gente é o São Paulo Rio Brasília aqui, não é isso? Exatamente. É o eixo, né? O eixo do poder. Tá assim, humilde hoje. Eu cheguei aqui, o Sete perguntou se eu tava com tudo acertado, né? Assim, pois é, há dúvidas. O Igor que lute para manter o controle deste jornal hoje. Está em suas mãos o desafio. Mas, Yuri, trazendo um pouco desse olhar estrangeiro, né? Acho que está claro pelo relato do Leandro Rezende que o PT meio que abandonou a expectativa de reverter o jogo no Rio, está trabalhando com a ideia apenas de encurtar a distância, né? É o berço do bolsonarismo e deu uma vitória a Cláudio Castro muito forte aí no primeiro turno, talvez isso tenha contribuído, né? Até onde Vaguinho e essa máquina que ele gira na Baixada é uma área de muito adensamento populacional, né, no Rio de Janeiro, até onde esse apoio pode ajudar Lula a diminuir esse jogo? Bom, a gente está falando do prefeito que ajudou a eleger a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. Isso é bastante coisa, né, Dani? Boa tarde para você, para o Leandro, para quem está com a gente no 360. Para ajudar meu camarada na ponte aérea, Leandro Rezende, não estava pegando os números enquanto ele falava aqui especificamente de Belford Roxo. A distância em votos é de 40 mil votos, exatamente. Bolsonaro teve 137.708 e Lula 97.771. 40 mil votos é bastante coisa. Mas, em 2018, a performance de Bolsonaro foi melhor na cidade. Aí, usando dados que o pesquisador do SEBRAP, Fernando Meireles, já havia filtrado aqui com os maiores municípios do país e gentilmente me cedeu esses dados, a redução de Bolsonaro na eleição passada, ele tinha tido mais de 60% dos votos, 61,15% dos votos válidos e agora 54,79%. Ainda é bastante, ainda é uma vantagem grande, mas de fato, quer dizer, tirando esses votos que não foram nem para Lula e para Bolsonaro, sobra um pouquinho, mas esse apoiamento do prefeito da cidade, que tem esse poder de transferência de votos tão forte, a ponto de ter feito da mulher dele a candidata à Câmara dos Deputados mais votada pelos eleitores fluminenses, isso ajuda bastante em uma área que o PT já não é de hoje, tem dificuldade. O PT já chegou a governar algumas cidades da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu, por exemplo, com o ex-senador Lindbergh Farias, mas, como todo o partido no estado inteiro, vem enfrentando uma série de dificuldades. No fim das contas, é o tipo de esforço que é importante, que tem que ser feito diante de um eleitorado tão grande, tão volumoso, terceiro maior colégio eleitoral do país, o Rio de Janeiro, e a região da Baixada Fluminense muito adensada do ponto de vista populacional e que tem esses puxadores de votos e esses redutos muito, muito fortes. E isso pode, de fato, se não fazer a diferença no placar geral agregado, mas pode ajudar a virar algum
alguns votos e reduzir essa distância, que no Rio de Janeiro, pensando nos 3 maiores colégios eleitorais do país aqui, e todos esses 3 na região sudeste, é onde Bolsonaro enfrentou menos dificuldade em comparação com 2018, continua liderando com maioria dos votos.